Vocês devem ter ouvido falar na influenciadora digital Isabel Veloso, uma menina de 18 anos que, em cuidados paliativos de um câncer terminal, engravidou. E com essas notícias, surgiu a dúvida. Uma mulher com câncer, ela pode engravidar? Quando a gente fala disso, né, a gente sempre tem que pensar que qual é o momento de gestação, tratamento, o que tem que acontecer, né? O mundo ideal sempre é, obviamente, que a gente tenha o foco no tratamento oncológico para depois pensar numa gestação. Por que isso, né? Por que os médicos têm, normalmente, a gente sempre prefere essa orientação? Justamente porque a mulher com diagnóstico de um câncer, ela tem que estar voltada para tratamento oncológico. Então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a própria nutrição. Não é o momento do corpo daquela mulher ter as suas energias, os seus nutrientes voltados para a formação de um novo serzinho que está em desenvolvimento. Então, a gente sempre tem que tentar pensar em não ter essa relação concomitante, né? Gestação e tratamento oncológico. Esse é o ideal. E até mesmo depois de quanto tempo, o que a gente precisa para poder engravidar, então, depois? A gente tem que pensar que o momento de uma gestação pós-tratamento de câncer, vamos supor que já está encerrado, já fez o tratamento direitinho, até mesmo isso a gente tem que pensar qual é o momento ideal. Sempre tem que estar com muito cuidado, porque a gente sabe que em algumas situações pode acabar acelerando recidiva, promovendo maior chance de recidiva. Então, sempre tem que estar com acompanhamento bem de perto, com programação, tá? Mas e se, por exemplo, uma mulher com diagnóstico de câncer de mama, em tratamento ou não, se descobre grávida? Então, inicialmente, o mais importante é as duas equipes estarem total em conjunto e entendimento. Quais são essas equipes? Tanto a equipe da obstetrícia, obstetra, né, que vai fazer o pré-natal da paciente, quanto a equipe oncológica, que é que vai seguir dando as coordenadas de qual o tratamento desse câncer. E a comunicação tem que ser totalmente aberta, tanto com a paciente, familiares e essa equipe. Tem que ser acessível tanto para um quanto para outro. Por quê? O tratamento, ele pode gerar complicações, não só para a paciente, para a gestante, mas também para o bebê, né? Uma prematuridade. Então, a paciente ela tem que saber qual é o plano de ação, qual que é o plano terapêutico que vai ser ofertado para ela, qual é o câncer dela, qual é o estágio do câncer dela, quais são as possibilidades de tratamento e o que uma gestação vai limitar ou não nesse tratamento para ela. Então, por exemplo, uma quimioterapia a gente pode fazer durante toda a gestação. Já uma radioterapia não, ela é contraindicada em toda a fase da gravidez. Cirurgias, a gente vai depender de qual é o câncer, qual é a fase que esse câncer se apresenta e qual é a idade gestacional da paciente. Então, se a gente precisa muito de uma cirurgia, mas a paciente ela já está no momento de uma gestação mais adiantada, então a gente pode levar em consideração, junto com o pré-natalista, de adiantar talvez um trabalho de parto para poder fazer a cirurgia e logo depois a paciente fazer uma radioterapia. Se a paciente está numa fase inicial e a gente tem uma quimioterapia que vai atuar bem nesse diagnóstico, nesse tipo de câncer dela, até ele chegar à gestação, a fase que não é mais considerada uma fase de prematuridade, então a gente pode ofertar para essa paciente a quimioterapia durante esse período e aí depois programar um parto, uma indução de trabalho de parto para essa paciente, tá? Então, primeiro de tudo, a escolha do seu pré-natalista, a escolha da oncologia e todas as equipes andando em conjunto. E daí, quando a gente fala do contrário, né? A gente parte para falar, temos uma mulher com idade reprodutiva fértil que, de repente, descobre um câncer, mas ela não tem filhos ainda e fica naquele pânico, mas eu quero engravidar, eu quero ter filhos. O que a gente faz? Aí a gente sempre, mais uma vez, a individualização, mais uma vez, uma conduta conversada e explicada e dividido para ter uma decisão sempre para chegar na melhor via para aquela paciente. A gente tem que pensar que é possível preservar a fertilidade dessa mulher quando a gente pensa em congelamento de óvulos. Então, só que quando a gente pensa em congelamento de óvulos, a gente tem que entender que não é um processo fácil, né, Clária? O processo do congelamento de óvulos é um processo que demora, ele demanda tempo e ele demanda uma resposta desse organismo. Por quê? Porque essa mulher ela vai ser submetida a uma bomba hormonal, ela vai ser submetida a múltiplas induções,
a uma dosagem hormonal muito alta. E daí é nessa que a gente tem que pensar. Esse câncer diagnosticado, o que essa paciente tem? Ela tem tempo hábil para esperar os ciclos ovulatórios? Ou não, ela não tem nem tempo e muito menos o tipo tumoral que ela tem é um tipo tumoral que aceitaria essa bomba hormonal? Então é isso que a gente tem que pensar. Se é um tipo que dá para esperar 1, 2 meses e se é um tipo tumoral que não vai responder ou responderia minimamente a essa indução, ótimo. Faz-se a preservação, faz-se o ciclo todo de indução de ovulação, preserva esses óvulos e parte para o tratamento oncológico. Então, mais uma vez, a gente tem que individualizar para a gente pensar em que momento essa mulher está vivendo e o que ela pretende da sua vida, né? Então, para aquela paciente jovem que descobriu o câncer e não teve a possibilidade de congelar os seus óvulos, ainda assim, durante, por exemplo, uma quimioterapia, existem medicações que a gente pode fazer para preservar essa fertilidade. Medicações que protejam o ovário dela para, após o término do tratamento, quando ela for liberada para engravidar tranquilamente, Calma, vou voltar. Então, a paciente jovem que descobriu um câncer e não teve a possibilidade de congelar os seus óvulos, ainda assim, durante a quimioterapia, existem medicações que a gente pode fazer para que seja preservado a sua fertilidade, para que seus ovários eles sejam protegidos, tá? Para depois que todo o tratamento se encerrar e ela for liberada a gestar com mais tranquilidade, os óvulos, né, estarem seguros e saudáveis, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida, gostaria de saber mais um pouquinho sobre o assunto, deixa aqui nos nossos comentários, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que também tem a mesma dúvida e gostaria de ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso.